feriado começa amanhã, vai até segunda, né? Segunda não é feriado? Pois é, né? Vão viajar. Vocês são fogo mesmo. Volta. Ó, o outro perguntando. Feriado de proclamação da República, Carlinhos. Cuidado. Cuidado para não exagerar no final no feriado, aí depois vão estar tudo de ressaca na volta, aí pronto. Terça-feira, aula normal, aquela coisa, viu? Pois é, vamos embora. Vamos voltar aí. Vem, vem com força, Letícia. Tu que pensa, Maria? Vai tu nessa onda? Eu não sei dessa resenha, não, Carlos. É Guilherme que diga. Vamos lá, que senão a gente não sai daqui hoje. E vamos terminar esse negócio. Eu quero essa semana que vem começar pilhas. É, não vamos entrar não é melhor não entrar em detalhes, né? Sobre isso aí. Vamos lá, assunto de hoje, assunto de hoje. Vamos para a aula. Depois vocês comentam aí a bagaceira. Embora. Oxidação. É, não, vamos com calma. Vou fazer devagar que é para vocês entenderem. Eu tinha dito para vocês ontem, certo? Tinha dito para vocês ontem que nós temos aí que seguir quatro passos, tá? Quatro passos. Primeiro passo é colocar o NOx de todo mundo. Segundo passo é verificar quem oxidou, quem reduziu, quem é agente oxidante, quem é o agente redutor. Terceiro passo é fazer o delta de quem houve variação. E por último, colocar esses valores que nós encontramos na equação e balancear por tentativa, completar o balanceamento por tentativa. Então, são esses quatro passos que eu tinha dito para vocês, tá bom? Então, primeira coisa, vamos lá. Colocar o NOx de cada um. Então, por parte, devagar. Cl2. Cl2 é substância simples. Toda substância simples, o NOx é zero. Sódio. Sódio, o NOx vai ser um mais. E é um metal alcalino. Dara, sim, sim, é bom escrever para você se orientar, saber o que, é que você está fazendo. Então, não tem como você simplesmente colocar os coeficientes e balancear. Você tem que seguir os passos para saber o que é que você está realizando, tá? Hidrogênio é 2 menos para zerar, certo? O oxigênio. Desculpa, que bobagem. Eu disse uma coisa e fiz outra. Pronto, vou consertar agora. O hidrogênio é um mais e o oxigênio é 2 menos. Agora está correto, certo? Sódio. Então, sódio, a gente sabe que é um mais. Cloro, um menos. Porque um menos um, zero. Sódio. Sódio vai ser um mais. Oxigênio, 2 menos. 2 vezes 3, 6. Se eu tenho um para 6, falta 5. Hidrogênio, um mais. Oxigênio, 2 menos. E aí, pessoal? Observem essa equação. Quem foi que teve variação? Vejam aí se vocês conseguem observar. Quem foi que variou? Bora, meu povo. Quem foi que variou? O cloro. Teve mais alguém além do cloro?
Foi só o cloro que variou ou teve mais outro elemento que variou? Estou calmo, Rebeca. Estou calmo. Se você observar direitinho, se você olhar o início e o final, você vai verificar que apenas o oxigênio variou. Só o oxigênio, tá? Apenas ele que variou. Não, desculpa, aqui, oxigênio. Eu falando uma coisa e pensando outra. Apenas o cloro que variou, certo? Só o cloro que variou. Oxigênio não teve variação, sódio não teve variação, tá? Hidrogênio não teve variação, certo? Então apenas o cloro que teve variação. Ele tanto aumentou como ele diminuiu. Nesse caso, a gente diz que o cloro oxidou e reduziu. Só o cloro, ele teve a capacidade de oxidar e de reduzir ao mesmo tempo, certo? Então ele vai ser um agente oxidante e ele também vai ser o redutor. A gente vai dizer o quê? A gente vai dizer que o cloro, Cl2, saiu de zero e foi para um menos. Ele diminuiu. O cloro saiu de zero e foi para um menos. Então, se ele foi para um menos, ele diminuiu. Se ele diminuiu, ele reduziu. Ou seja, esse cloro em relação ao outro, ele foi agente oxidante. Mas também, se você observar, este mesmo cloro saiu de zero e foi para 5 mais. Ou seja, ele aumentou. Essa relação com o outro cloro, se ele aumentou, ele oxidou. Se ele oxidou, ele vai ser o agente redutor. Alguma dúvida até aí, pelo que eu fiz? É o mesmo procedimento. Ah, professor, mas foi o mesmo, não tem problema, mas a relação é a mesma que a gente faz. Quem reduziu, quem oxidou, agente oxidante e agente redutor, certo? Segunda parte vencida, agora vamos para o cálculo do delta. Delta, eu não vou colocar o Cl2, porque o Cl2 é justamente, ele vai estar oxidando e reduzindo ao mesmo tempo. Então, não vou colocar o Cl2, vou colocar a chegada, tá? NaCl, e vou colocar o outro, NaClO3, que aí fica mais fácil da gente identificar. Na relação do Cl2 com NaCl, ele saiu de 0 para -1. Então, final, -1 mais 0 dá -1. Módulo 1. O outro saiu de 0 e foi para 5. Então, 5 menos 0, 5. Módulo 5. 1 em 5 dá para simplificar? Não dá. Se não dá, eu concluí, vou inverter agora. O Na vai ficar com NaCl vai ficar com 5 e o outro vai ficar com 1, certo? Então o que é que eu vou fazer? Ó, NaCl ficando com 5. Então venho aqui no NaCl e coloco 5. No outro, no outro, NaClO3 ele vai ficar com 1. Coloquei 1. O que é que você faz agora? Ó, nesse NaCl eu tenho 5 cloro. No outro eu tenho 1. 5 mais 1, 6. Aí, no cloro que está Cl2, qual é o número que multiplicado por 2 dá 6? Qual é o número que multiplicado por 2? Exatamente, Rebeca. 3. 3 vezes 2, 6. Então, o cloro está balanceado. Se o cloro está balanceado, vamos para o sódio. O sódio do lado direito, ele tem 5 mais 1 no outro composto dá 6.
Do lado esquerdo eu só tenho 1, então multiplico por 6. Quantos hidrogênios eu tenho do lado esquerdo? Eu tenho só hidrogênio aqui, ó, quando eu estou passando o arco. Tenho 6. Do outro lado, na água, eu tenho quantos? 2. Qual é o número que multiplicado por 2 dá 6? 3. Então aí está balanceado. Os coeficientes vão ser 3, 6, 5, 1, 3. 3, 6, 5, 1, 3. Observem direitinho e me digam. Perguntas? Se você observar, é sempre o mesmo mimimi. É sempre o mesmo roteiro, tá? Posso continuar? Fiz o print e vou mandar para vocês, tá? Agora eu vou apagar para mostrar como é que foi que ele fez. Ó, ele fez assim. Como não é assim não, Fernando, deixa de exagero. Então, ó, foi o que ele fez aqui. Colocou o NOx, né? Como a gente tá vendo, eu fiz calculando o NOx. Então fez a questão da oxidação e deu 5, né? Fez o outro, reduziu, fez o cálculo, né? Como eu fiz para vocês, inverti, coloquei aqui os elementos e concluí o balanceamento. Ou seja, com o balanceamento, a alternativa correta ficou aí, a alternativa letra E. Só um segundinho, viu, pessoal? Rapidinho. Pronto, pessoal, vamos lá. Continuando. Desculpa aí a demora. Ah, beleza. Continuando, então. Então, já fiz print dessa parte. Ah, tem esse tipo aqui que é muito massa. Esse tipo de reação aqui é show de bola. Eu tinha falado para vocês anteriormente o seguinte, ó. Todas as vezes, eu vou pegar daqui, ó. Todas as vezes que a gente tiver uma substância sem carga, o somatório do NOx dá igual a zero. Mas, quando nós temos substâncias com carga, o somatório não é igual a zero. O somatório é igual a carga. Por exemplo, eu tenho aqui esse óxido de manganês, certo? Íon mangânico. Tenho esse íon mangânico aqui. Deixa eu só ajeitar. Pronto. Tenho esse íon mangânico. E a carga dele é -1. Se ele tem carga e a carga dele é -1, então o somatório não vai dar zero. Tem que dar igual a -1. Como assim, professor? Ó, veja só. Oxigênio, eu disse a vocês que é 2 menos. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8 negativo. Para sobrar um negativo, quanto é que tem que ser o manganês? 2 vezes 4, 8 negativo. Qual o valor do positivo para sobrar um negativo? Tipo assim, você está devendo R$ 8 a seu amigo. Quanto é que você tem que pagar ele para ficar devendo só R$ 1?
Ah, falou em dinheiro, né? Falou em dinheiro no instante, entende como é que funciona. E funciona assim mesmo, pessoal. É só você pensar dessa forma que é muito mais fácil, tá? Então, realmente, 7, tá certo, Rebeca. Vai ser 7 mais, tá? Vamos ver o outro aqui, ó. Oxigênio, 2 menos. Aí, 2 vezes 2, 4 menos. Você está devendo R$ 4. Quanto é que você tem que pagar para poder ficar devendo só R$ 1? Isso, 3. Então, o outro é 3 mais. Esse hidrogênio está sozinho. Lembra, se tivesse uma substância sem carga, certo? Uma substância simples sem carga, o NOx era zero. Porém, com carga, o NOx não é zero. O NOx é igual à carga, ou seja, do hidrogênio, o NOx dele é 1 mais, porque a carga dele é 1 mais. Do mesmo jeito aí o manganês. Quanto é o NOx do manganês? 2 mais. Por quê, professor? Se ele é um elemento sozinho, porque a carga dele é 2 mais. Aí vamos voltar para outra ideia. Ó, oxigênio 2 menos. 2 vezes 3, 6. Estou devendo R$ 6. Quero pagar para ficar devendo só um. Quanto é que eu vou ter que pagar esse camarada? 5. Eita, agora tá na ponta da língua, né, Rebeca? 5 mais. Ficou até mais fácil para entender do que da outra forma que estava explicando. Hidrogênio é 1 mais. Aí vamos pensar dessa mesma forma. Hidrogênio é 1 mais. 1 mais vezes 2, 2 mais. Eu tô com R$ 2. R$ 2. Para eu ficar com zero, eu tenho que gastar quanto? Exatamente. Por isso que o oxigênio é 2 menos. Sendo assim, observem quem é que está variando. Quais são os elementos que estão variando? Mn, isso, manganês está saindo de 7, está indo para 2. Ele está aumentando ou está reduzindo? Reduzindo. Então, se ele está reduzindo, né? Ele reduziu. Só ajeitar aqui. Ele reduziu. Quem reduz é o agente. Não, ele não oxidou, não, é o agente. Cuidado para não confundir. Quem reduz é o agente oxidante ou só oxidante. Isso. E o outro já foi falado que é o nitrogênio, que sai de 3 e aumenta para 5. Quem aumenta, oxidou. Quem oxida é agente redutor. Ok? Essa até que ficou mais fácil, né? Para poder fazer, porque vocês conseguiram entender melhor. Quero que as outras ovelhinhas tenham que falar também, viu? Pelo amor de Deus. Então vamos lá, vamos fazer delta do Mn, delta do manganês, e fazer o delta do nitrogênio. Delta do manganês saiu de 7, foi para 2. Final menos inicial. 2 menos 7 dá menos 5. Módulo 5. Nitrogênio saiu de 3, foi para 5. Final menos inicial. 5 menos 3, 2. Módulo 2. Isso. Não, não, menos 2 não. 2 positivo. É final menos inicial. 5 menos 3, 2 positivo. Isso. Módulo de 2 positivo, 2. Como os valores não podem ser simplificados, então o que é que eu vou fazer? Inverter. Manganês vai ficar com 2.
e nitrogênio vai ficar com 5. Então, manganês com 2, eu vou botar aqui 2 e 2. Deixa eu só botar outra cor. Tá vermelhinho. 2 e 2. Manganês está balanceado. E nitrogênio vai ficar com quantos? 5. Então, coloco 5 aqui e 5 do outro lado. Tá balanceado. Aí, quantos hidrogênios eu vou ter? Não sei. De um lado tem H+, do outro tem H2O, não sei como é que vai ficar. Então, vou observar quem? Oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho? Ó, no primeiro elemento, eu tenho 2 vezes 4, 8. Tenho 8 oxigênios. No segundo, 5 vezes 2, 10. Tenho 10 oxigênios. 10 mais Professor, 8. quando chega O nessa quê? continha de cima, eu buguei. Tu bugou? Tá vendo 2 vermelho, Fernanda? Grande. Fernanda, benção. Liga o microfone. Tu tá vendo 2 grande? Multiplica o 4 pequeno lá do oxigênio. 2 vezes 4, 8. Por isso que deu 8. Você está vendo 5 grande da outra substância, multiplico por 2. 5 vezes 2, 10. Por isso que deu um deu 8 e o outro deu 10 oxigênio. Aí quando eu somo 8 de uma substância mais 10 da outra, dá 18. Exatamente, dá 18. Aí deu 18. Vamos lá, agora do outro lado, eu tenho 3 vezes 5, 15. Para 18 faltam quantos? Exatamente, eu vou coloco 3 aqui na frente, ó, do oxigênio. Falta só balancear o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho agora na água? Não, que danado de um. Onde é que tu tá vendo um, criatura? É do outro lado, lá na água, no final. Isso, Rebeca. 3 vezes 2, 6. Se eu tenho 6 hidrogênios aí, no reagente, antes da seta, no H+, eu vou e coloco um 6. E agora está balanceada a equação. Compreenderam? Fica assim. Com o tempo que vai resolvendo questões, mas viu agora os 6? Pronto, beleza. Tirei print, vou mandar para vocês. Vou apagar agora aqui. E ó como é que ele fez. Do mesmo jeito, né? Colocou os NOx, depois fez o delta, colocou o outro, oxidou, reduziu. Ele faz de maneira diferente, mas no final vai obter a mesma coisa, certo? Então aí foi justamente o que ele obteve, deu a alternativa letra A, certo? Tem outro. Só que deixa eu colocar primeiro para vocês a chamada, para que vocês possam marcar a presença de vocês. Pronto. Façam aí, por favor, a chamada. Marquem aí a presença de vocês, por favor, para a gente resolver essa outra questão.
Ok? Vamos embora, vamos fazer as outras. A outra. Vamos acertar os coeficientes. Pronto, Rebeca, Letícia. Os outros não esqueçam de colocar, por favor, a presença. Vamos agora fazer esse. Vamos lá. Cromo e cloro. Então, eu conheço o cloro, que é um halogênio, só tem dois. Eu vou colocar que ele é um menos. Então, ele é, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil vocês observar. Pronto. Então, aqui vai ficar um menos. Um menos vezes 3, 3 menos. Se eu tenho 3 menos, beleza, Milene? Se eu tenho 3 menos, para eu pagar essa conta, eu vou precisar de quanto? 3 mais, exatamente. Aí agora, hidrogênio é um mais. Se hidrogênio é um mais, quanto é que é o oxigênio? Um menos? Exatamente, é um menos, Rebeca. Por que que você ficou na dúvida? Porque o oxigênio nunca é um menos, né? Geralmente não é um menos, é dois menos. Só que eu tinha comentado lá atrás que o oxigênio, quando vem é, com hidrogênio nessa situação, H2O2, por exemplo, isso não é água, isso é água oxigenada. É um peróxido de hidrogênio. Então, toda vez que for peróxido, nas poucas vezes que você vai encontrar, no ensino médio principalmente, nas vezes que for peróxido, o NOx não é dois menos, e sim um menos. Por isso que você estranhou, tá? Mas vamos lá, continuando. Nos demais é um menos, é dois menos mesmo. Sódio, o sódio vai ser um mais, oxigênio, hidrogênio, desculpa, um mais. Quem é o oxigênio? Um mais um, dois. Para zerar, dois menos ou menos dois, tá certo. Agora, sódio, um mais. Oxigênio, dois menos. Vamos ver quem é o cromo. Aí eu falo, 2 menos vezes 4 dá 8 menos. Um vezes 2 dá 2. Então, eu estou devendo R$ 8. Paguei 2. Falta quanto pagar? 6. 6 mais. Sódio, um mais. Cloro, um menos. Hidrogênio, um mais. Oxigênio, dois menos, porque isso é água. Não é água oxigenada. Se fosse água oxigenada, aí sim você teria um menos e não dois menos. Então vamos lá. Vou fazer direto, porque meu tempo está curto, porque senão não dá tempo. Então, quem foi que variou? Variou o cromo, que saiu de 3 e foi para 6. Ele aumentou. Quem aumenta, oxida. Então, ele oxidou. Como ele oxidou, ele é o agente redutor. Ok? O outro que mudou, certo? O outro que mudou foi o oxigênio, ó, que saiu de -1. Vou até botar de outra cor aqui para não confundir. Tá de vermelho. Saiu de -1 e foi para -2, né? Ou 2 menos, tá? Então ele diminuiu. Ele estava devendo um e passou a dever 2. Então, se ele diminuiu, ele reduziu. Se ele reduziu, ele é o agente oxidante. Aí você pode dizer, professor, mas se eu observar no produto aí, eu tenho duas oportunidades, duas opções de oxigênio. Por que que eu vou colocar na água e não nesse outro que tem o cromo? Por que eu não vou fazer isso? A resposta é simples. É porque já tem uma situação. O cromo já foi relacionado, né?
o oxigênio que está com cromo já foi relacionado como sendo agente redutor. Então você não usa o mesmo, você vai usar o outro que ainda não foi. Por isso é que você não usou esse oxigênio que está no cromo. Usou o oxigênio que está na água. Ok? Ficou claro? Sim. Agora vamos calcular o delta, né? Delta do cromo vai ser igual a delta do cromo. Eu tenho, ele saiu de 3 mais e foi para 6 mais. Ou seja, vai ser final menos inicial. Final é quem? 6. Inicial é 3. Então vai ficar 6 menos 3, 3. Módulo de 3, 3. Vamos para o outro. O outro eu tenho o seguinte, é o oxigênio. Então, delta do oxigênio. Ele saiu de menos 1 e foi para menos 2. Então, o que é que você faz? Menos 2, aí menos 1 dá igual a menos 2 fica mais 1, que dá menos 1. Módulo dá 1. Conseguiram entender o que foi que eu fiz? Menos por menos deu mais. Menos 2 mais 1, menos 1. Módulo de menos 1, 1. Ok? E aí eu vou para o balanceamento. Ó, faltou só inverter, né? Faltou só inverter. Vou inverter aqui, ó. Ok? E inverter no outro. Então, o cromo vai ficar com 1. Vou colocar um cromo aqui e um cromo aqui. Beleza. E o oxigênio eu vou ficar com 3. O oxigênio eu vou colocar 3. Então, como eu estou relacionando esses dois, certo? Vou botar 3 aqui, ó. E vou colocar, a princípio, 3 do outro lado, para a gente ver no que é que vai dar. Tá certo? Agora, isso vai causar um probleminha. Eu esqueci de passar para vocês. Deixa eu. Pessoal, eu vou fazer o seguinte: eu ainda tinha mais alguma observação para fazer, só que, como deu nossa hora, para vocês não acabar se atrapalhando com outro professor, eu vou fazer o print disso e na nossa próxima aula a gente continua, porque senão não vai dar tempo de fazer na minha explicação. E vou acabar correndo aí sem vocês entenderem direitinho, tá certo? Mas aí, quando for na próxima aula, eu prometo a vocês que eu explico direitinho para vocês o passo a passo. Então,